Nós estamos caminhando aí no livro de Efésios, capítulo 4. Estamos gastando um certo tempo aí com alguns conselhos, algumas dicas, alguns apelos, algumas exigências que Paulo faz para aqueles que foram transformados em filhos de Deus. O seu passado foi quitado, não há nenhuma condenação. Agora nós somos dignos, e por sermos dignos da presença de Deus, Ele nos fez dignos, Ele nos tornou filho totalmente pela graça, mediante a fé. Então Paulo fala, já que tudo isso aconteceu, então agora vivam de acordo, andem de acordo. E Paulo falou que o modo de viver antigo era complicado, né? Nós tínhamos um modo de viver complicado, sem entendimento, desligado de tudo aquilo que era de Deus, inventando coisas inúteis, tendo muitas... Sexta-feira, no estudo lá, usamos uma palavra, lá em Quixoado, uma palavra ilusões, né? Tendo muitas ilusões na nossa mente, pensando e se apegando a isso, achando que isso é verdade, e colocando toda a nossa esperança em ilusões. E Paulo fala assim, esse era o nosso viver antigo. Então, não vivam, próximo slide, não vivam como vocês viviam e pensavam daquela forma. E sempre Paulo vai trabalhar com a questão, o mais principal, o grandão, o efeito maior, o mais grave, e aí ele vai então para os particulares, os menores. A ideia sempre se você tem um problema na sua vida, ou tem um problema na sua empresa, não fica, a empresa está gastando, está tendo prejuízo, não fica tirando cafezinho de funcionário. Não, a gente tem que usar cafezinho aqui, a gente tem que diminuir o papel higiênico dos funcionários. Você está atacando pequenos problemas. Vai ajudar. Algumas vezes, de repente, você vai ver que tem um desperdício enorme de café. Mas ataque principalmente o grande problema. Qual é a missão da empresa? Por que a empresa existe? De repente a empresa está se envolvendo com tantas outras coisas que não é a função dela, não é a visão, não é o propósito da existência dela. Então Paulo sempre vai trazer essa ideia, ele sempre vai trabalhar com a gente, em primeiro lugar, daquilo que é principal, daquilo que é mais importante, daquilo que é mais grave. E quando você ataca esses problemas, praticamente os outros problemas, eles são derivados. Eles acontecem por causa desses grandes problemas. Se você ataca só os pequenos, você fica como aquele... Eu ia falar quando eu era pequeno, mas quando eu era criança, né, eu ia em circo, aqueles circos bem de bairro, assim, né, que era uma lona pequenininha. Mas um dos momentos, assim, um dos artistas, ele tinha uma tábua com vários furos, ele colocava várias varetas e colocava prata e ficava virando. Você lembra o desespero dele? E a gente ficava angustiado, porque ele virava aqui, ele corria aqui, ele corria aqui. Se você não atacar os pontos principais, você vira uma pessoa que fica toda hora atacando uma coisinha. Quando você não pode parar nunca. Você não sossega nunca. Porque você tem que virar o prato aqui, correr aqui e estar sempre atento. Agora, quando na maioria das vezes você está com os assuntos principais, praticamente quase todos os outros assuntos vão até deixar de existir. Os problemas vão deixar de existir. Então, Paulo, em primeiro lugar, ele falou que nós somos uma fábrica de ídolos. Nosso coração produz ídolos. O ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, que é aquilo que faz com que aquilo domine, controle a nossa vida, exerça poder na nossa vida, e a gente torna aquilo uma paixão e vivemos para aquilo. Então, tem tantas coisas que não são nem erradas, mas que acabam ocupando esse espaço na nossa vida que é de Deus. Porque aí a gente acaba, se der, eu dou uma atenção para Deus. Mas essas coisas nos dominam. E a gente vive desesperado, acabamos tendo medo, porque podemos perder, podemos não ter. Então, os ídolos, eles provocam todos os sentimentos ruins que a gente pode ter. Então Paulo fala, combata os ídolos, remova os ídolos, abandone, deixe lá. E aí, Paulo ele vai trabalhar para nós, ele informou para nós que um dos grandes ídolos que se torna, em resumo, nossa vida, é o ego, é o eu.
Eu sou o principal. Então a gente coloca o eu, a mim, no trono, e Deus coloca do lado ali. Quando eu precisar de Deus, alguma emergência, eu faço uma pergunta, questiono, vou lá e peço ajuda. Então o meu ego se torna um ídolo para mim. Então, e esse ego vai afetar todas as outras coisas. Eu preciso, eu necessito, sem isso eu não consigo viver. Então eu vou criar coisas que vão tentar me satisfazer e não a pessoa de Deus. Então eu tenho que remover a mim mesmo desse trono e colocar Deus. Quando esse grande ídolo do centro da minha vida é a mim mesmo, eu vou ter que usar de artifícios para idolatrar a mim mesmo. Então Paulo começou a tratar de alguns assuntos, de alguns erros, de alguns problemas da nossa vida, que são derivados dessa idolatria de si próprio. Então o primeiro que nós falamos é: deixe de mentir e fale a verdade uns aos outros. A mentira, quando o ídolo, o centro do seu coração é você mesmo, a mentira vai ser o maior recurso que nós vamos usar para manter essa idolatria. E aí, quando não conseguimos, quando não o mundo, as pessoas, a família, filhos, pais, colegas de trabalho, eles atrapalham, eles prejudicam os meus direitos, porque eu estou no trono. Então aí surge um sentimento muito ruim, que é a ira. Nós vimos então aí que domingo passado a gente entendeu a ira, alguns aspectos a respeito da ira, uma palavra bem pequena, né? E na perspectiva bíblica, que nós vimos domingo passado, nós entendemos que nem toda a ira é pecado. Irar-se é ter um ódio contra aquilo que é mal. Então nós descobrimos que Deus está irado constantemente, todos os dias, contra o mal. E que nós devemos ter um ódio contra o mal. Nós não podemos ser tolerantes com aquilo que é mal. Agora, perceba aqui que esse mal é aquilo que é contrário à natureza, justiça e santidade de Deus. Não quando algumas coisas acontecem que atrapalham os meus direitos e meus desejos. Aí nós descobrimos que Deus se ira todos os dias, Jesus experimentou a ira sem pecar, e a ira é esperada de nós, porém sem pecar, é o texto que nós vimos hoje. E aí descobrimos e usamos o exemplo do profeta Jonas, a respeito de quando que a ira então pode se tornar um pecado para nós. Quando ela tem motivos egoístas, quando o centro da nossa vida é regida por nós mesmos. Nós temos todos os direitos e aquilo que desejamos tem que ser cumprido. Então, quando não atinge os nossos desejos, a gente se ira e partimos para cima de quem está impedindo. Então, é Susana Richthofen, né? Ela tinha direitos, os pais não queriam, então ela pegou o cunhado e o namorado, vamos lá e vamos pegar um taco de golfe e vamos dar umas batidinhas na cabeça dos meus pais, e aí então eles não vão mais impedir de eu querer aquilo que eu quero. Acho que vocês conhecem essa história aí da Susana Richthofen. E ela teve uma saidinha hoje, da saída dos pais, ela tendo matado os pais, ainda ela tem o direito de sair por causa do benefício dos dias dos pais. A ira é pecado quando distorcemos o propósito de Deus para nós. Deus tem alguns propósitos, Ele quer nos usar, e algumas vezes, ao experimentarmos a santa, boa e agradável vontade de Deus na perspectiva de Deus, para nós parece alguma coisa desconfortável. Em alguns momentos nós discordamos de como Deus age. Jonas não queria que Nínive fosse salva. E ele se irou até com Deus, e Deus 2 vezes pergunta para ele: é razoável essa sua ira? E ele responde: sim, é razoável a minha ira. Mesmo sendo confrontado por Deus, ele afronta Deus e afirma que Deus estava errado nos seus planos. Deus não deveria salvar Nínive. Então, quando distorcemos o propósito de Deus para nós muitas vezes vamos se irar. Nós, em vez de nos apropriarmos daquilo que é bom, sermos instrumentos de Deus, ou apropriarmos daquilo que Deus quer fazer na nossa vida,
a gente rejeita e culpamos o Deus e rejeitamos qualquer outra pessoa e ciramos qualquer outra pessoa. Tiago, ele dá um alerta para nós. Tende por motivo de toda alegria ao passares por vários tipos de provação. Então, Tiago, ele muda os nossos olhares. Não olhe para quem está te ofendendo, quem está causando provação, mas se alegre que isso é uma oportunidade que Deus está querendo te dar perseverança, paciência, e no futuro ainda vai dar uma coroa. Então, é isso que mudar a perspectiva, mudar o olhar. Então, quando nós distorcemos o propósito de Deus para nós, provavelmente, quase sempre, nós vamos ou irar, extravasar essa ira, ou entrarmos em depressão, ou desistência da nossa fé, abandonamos uma corrida tão bonita. Nós pecamos quando a ira permanece. E aí ela começa, a ira é como uma semente que vai gerar outros males terríveis. Ela vai gerar amargura, e aquilo contamina, aí gera maledicência, aí gera fofoca, aí a coisa desanda de um tal jeito que você mesmo acaba não tendo mais controle. Então, a ira tem que ser resolvida. E Paulo falou em Efésios que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não é simplesmente você reconciliar com as pessoas, ela tem que acabar antes do pôr do sol lá no seu coração. E você tem que tratar aquele problema lá no seu coração com Deus. Porque apesar da ira, quando se transforma em raiva, e ter afetado, espancado, batido, gritado, insultado, falado um palavrão para outra pessoa, ou causado até um mal maior. Então, não é somente ir lá e reconciliar e pagar o dano, mas o problema maior está entre você e Deus, porque você se colocou no lugar de Deus. Você achou que tem direito de resolver os problemas à sua maneira. Eu estou falando você, nós. Eu também estou nessa. E a ira é pecado quando ataca a pessoa e não o problema. Por que isso está acontecendo? Eu já acho que a pessoa não tem o direito. Quem que ela pensa? Ela não está. Quem que ela pensa que eu sou? Ou quem que ela pensa que ela é para fazer isso? Não, vai lá e ataca o problema. Na maior parte das vezes, algumas vezes, é mal entendido. Algumas vezes até uma pessoa está querendo fazer o bem, mas você acaba interpretando o mal. E no mundo em que a maior parte dos recados hoje são escritos, a gente imagina, a gente lê errado, interpreta errado. Então nós vivemos em momentos assim muito sensíveis e extremamente perigosos. Então nós vimos isso domingo passado. Quando eu era pequeno, a televisão ainda era preto e branco, então tinha alguns filmes, alguns seriados no Brasil. Eu não sei em que ano que foi, eu sei que eu era adolescente e tal, mas eu não perdia um capítulo. Era uma série muito bem bolada, muito bem feito, eram uns efeitos especiais na época. Se a gente assistir, hoje vai ser ridículo, mas na época ele falava, como isso acontece? E era alguém que representava e representa até hoje, e esse personagem existe até hoje, o maior representante do que é a ira e o que a ira pode causar na vida de uma pessoa. Era um médico muito inteligente, que por algum problema num laboratório lá, toda vez que acontecia uma pressão, um estresse, alguma coisa assim que ele tentava controlar, mas daqui a pouco ele ficava agigantado. As roupas iam estragando e ele ficava só com uma bermudinha. E aí ele pegava a roupa, o que sobrou da roupa, e rasgava. Você se lembra, né? Hoje é um outro personagem, né? Hoje nós temos até antes acho que era eu não me lembro o nome do autor, se era David Banner, alguma coisa assim, ou ele era o nome do doutor. Coloca aí a imagem para nós aí. Então, o incrível Huruko. Em japonês, como que falam? Huruko? Hã? É esse cara aí. Hoje ele está até um pouquinho mais trabalhado, né? O ator é um pouquinho mais forte, mas antes
o doutor, ele é até franzino, simplesinho, bem, vozinha bonita e tal, mas hoje é um doutor meio bombadinho, né? Mas esse era o incrível Hulk. Esses dias eu vi, eu acho que é funk, sobre ele, mas não sobre ele, sobre o problema que ele enfrenta. E não se escandalize, só vamos dar uma olhadinha e vamos assistir um pouquinho, então, essa musiquinha, o que essa musiquinha fala. Tem o som? Dá um stop, deixa eu ver aqui. Tá ligado o aparelho? Volta no slide anterior, ele desligou o aparelho aqui. Desliga sozinho? Não, ele sai som aqui. Isso, para. Curtinho. Tem muitas verdades aí. Que verdade você pegou assim, a respeito da ira, da fúria? Hã? Desculpa. A raiva é uma chama. A ideia é que pega fogo mesmo. E esse é o ambiente quando tem raiva. O negócio pode estar aí a 15 graus de temperatura, mas o ambiente fica quente. E a gente fala assim, ó, o negócio lá esquentou. E você não precisa nem estar perto, é só olhar e você já percebe que o negócio está pegando fogo. O que mais? Eu acho que eu pensei que assim, não vai ele falar não. Não pode ele falar não. Não pode negar nada. Né? Negou, e isso a gente vê já em bebezinhos. Né? A própria Jéssica falou que ele já está ficando bravo, meu filhinho. Tá ficando nervoso. É um negócio que é da natureza humana, natureza decaída que vem de Adão, lá de Adão. Um negócio que demorou para dar o mamar, e ele já, mesmo que ele não fala, a linguagem dele é e o rosto parece ficar pegando fogo, né, César? O negócio tá quente ali. Que mais? Não tem controle. Né? Mas a palavra fala que dá domínio próprio por meio desse espírito. Sim, sim. Mas a fúria é isso aqui, né? Mais alguma coisa que alguém pegou? Hã? Ela inflama. Oi? Não tira a minha calma. Né? Pisa no meu calo, você vai ver o que vai acontecer. A ideia é Taifu, né? E a ideia, e tem um momento ali, agora não me lembro qual que é. A ideia é não brigue comigo. Né? Fica longe. Não fique perto. Né? Previna-se. Até ele está dando conselho, né? Ó, melhor você ficar longe. Já viu a pessoa? Ó, sai daqui, fica longe de mim. Porque se eu explodir, até a pessoa dá conselhos ainda assim. Mais alguma coisinha que vocês viram? Ok? Vamos caminhar nisso aí? No UFC e nas lutas marciais, o Fabiano está aqui, pode até me corrigir, mas de vez em quando você está assistindo e aí de repente o cara venceu. O cara deu um mata-leão lá, deu um golpe, ou fez alguma coisa lá tal, e venceu. Aquela luta aquele momento, não por pontos, é que no meio da luta houve um golpe, houve alguma coisa, e geralmente no jiu-jitsu tem muito isso, e usa que palavra para dizer? Ele venceu? Não usa-se a palavra venceu, usa-se a palavra finalizou, não é isso? Né? Finalizou. Não, mas a luta não terminou ainda, tem tempo ainda para que pode lutar, mas houve uma finalização. Isso houve um golpe e ainda que o cara lá faz
bate 3 vezes ali, aí o juiz já tira. E tem alguns que nem bate, que o juiz chega lá e tem que afastar o adversário e reacordar o cara, porque foi algum tipo de estrangulamento que trabalhou na respiração, na circulação sanguínea, que não tem problema nenhum, não tem muito risco, mas o cara apagou. Houve uma finalização. E o que Paulo fala em Éfeso, ele fala assim, existe essa luta, como se fosse o incrível Hulk, e que nós precisamos finalizar, e nós temos um prazo, um tempo para finalizar. É o versículo que nós lemos. Então a tese hoje é: finalize a ira, para que a ira não finalize você. Então, é uma batalha, existe um tempo, existe um cronograma, um cronômetro, e se nós não finalizarmos a ira antes desse tempo, antes do pôr do sol, ela vai finalizar a gente. É isso que Paulo fala, né? Irai-vos, mas não pequei, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, para que não deis lugar ao diabo. Isto é, deu lugar ao diabo, ele vai te finalizar. Ele vai fazer um baile, ele vai estragar com a sua vida, ele vai trazer prejuízo, que em algumas vezes tem prejuízos que não dá para você recuperar. Não há mais. Você pode se arrepender, você pode pedir perdão, a pessoa pode pedir perdão para você, mas o que foi destruído não se recupera mais. Esaú foi um deles. Ele vendeu a sua primogenitura, ele teve remorso daquilo que ele fez, ele entrou em consciência, mas não havia mais jeito dele voltar atrás, de recuperar a primogenitura. O prejuízo já foi dado. E ele arcou a vida toda. Tentou. E foi a ira aumentou mais ainda, a amargura aumentou mais ainda, e ele produziu mais desgraças, mas ele não achou lugar para receber de volta aquilo que ele perdeu. Então, por isso que essa frase é séria: finalize a ira, para que a ira não finalize você. Alguns discernimentos sobre a ira. A ira é o berço da tolice. Se você ficar ali com ela, ali e tal, vivendo com ela, gostar dela, aquele lugar gostoso, você vai crescendo em tolice e vai se tornar um tolo. Uma pessoa sem utilidade. Uma pessoa que vai ser rejeitada e vai perder muitas oportunidades porque não tem domínio próprio. Não tem controle. E essa fama se espalha. E de repente amigos não vão indicar, não vão convidar você para trabalhar junto, porque sabe, não vou, vai dar problema, vai prejudicar a mim. Então, veja que Eclesiastes fala: não se ire facilmente, pois a raiva, a ira, é a marca, é a tatuagem, é o crachá dos tolos. E ninguém confia em tolos. Tolos podem até ser divertidos, serem o bobo da corte, ser alegres, ser aventureiros, gostam de fazer alguma coisa, mas não são confiáveis. É tolo quem confia em tolo. É mais tolo ainda. Então, a raiva é a identidade. Se você encontra uma pessoa raivosa, automaticamente essa pessoa é um tolo. Outro discernimento bíblico: a ira é contagiosa e é para ser evitada. Não faça amizade com pessoas briguentas, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. 2 perigos aqui, 2 alertas: de não andar e nem fazer amizade, conviver. Porque de repente você está indo, ele arruma uma briga e vai te colocar no meio. De repente você está apanhando sem saber o que está acontecendo. Uma vez eu estava, acho que foi com o Elisandro, não tenho certeza. Elisandro, só tira o fio do carregamento. A gente estava andando, foi com você, Elisandro? A gente estava andando em Namba, e eu acho que um chinês, ele saiu meio de costas e bateu no Elisandro, e olhou feio para o Elisandro.
E eu assustei. Foi com você, Elisandro? Não me lembro quem que foi com que eu estava andando. A Rosana estava junto, não me lembro. Não foi com o Marcelo, Não. Sei que o cara, ele criou uma situação de que ele estava errado, mas só porque ele bateu, não sei se era de máfia ou o que era, mas ele deu uma atitude assim, o que é? Se a pessoa com que eu tivesse fosse uma pessoa de briga, já ia devolver a minha moeda. E sabe o que aconteceria? Eu teria que correr muito rápido. E nessa idade, correr rápido já não... Então, de repente, eu estaria levando umas pancadas, umas bordoadas, sem ser a minha culpa. Então, andar com pessoas briguentas, raivosas, é perigoso por causa disso. E outra coisa, se você começa a andar muito tempo, existe um processo de osmose. Osmose é quando você coloca um produto numa madeira e esse produto penetra a madeira e deixa a madeira muito dura. Então a ideia é que você andar com um briguento, com um cara que se ira, daqui a pouco você vai estar fazendo a mesma coisa. Um alerta aqui. Se você é pai e você ira constantemente, provavelmente o seu filho vai ser uma pessoa que se ira facilmente, porque é absorvido. Se você produz um ambiente tóxico, aquele ambiente vai impregnar todas as pessoas. Quando eu tinha uns 17, 18 anos, na época de frio eu ia para o trabalho, e naquela época era permitido fumar dentro dos ônibus. E era frio, todo mundo fechava as janelas, e aquela blusa que eu usava para o trabalho, eu não podia usar ela em outro lugar, mesmo que lavasse 2, 3, 4 vezes. Porque aquela blusa estava impregnada daquele cheiro horrível do cigarro. Só por eu estar ali. E o pessoal fala, né, que o fumante passivo ele se prejudica muito mais do que o cara que fuma. Então, andar com briguento pode levar você a se tornar igual. Daqui a pouco você está brigando, agindo igual, sem perceber. Terceiro discernimento: a ira produz desânimo. Olha o alerta de pais, a gente vai ver um pouco também mais para frente. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Pais, não provoquem seus filhos a ira. Então, aquele pai que toda hora tá irado, o filho não tem vontade de mais nada. Porque aquelas frases, você sempre faz isso, você nunca faz aquilo, você é um nada, você é um zero à esquerda, são encorajadoras, né? O contrário exagerado também é perigoso. Não, você é o príncipe, você é o mais bonito. É perigoso também. Mas esse desânimo provocado para ira, um pai irado sobre o seu filho, é um ambiente tóxico. Além de ensinar o filho a ser igual e promover o filho, você tem que ser igual a mim. Então, no trabalho, se alguém vier, você, se for chefe ainda, detona, destrói, acaba com a pessoa. Então, por isso que vocês muitas vezes falam que tem chefes aqui, né, tem líderes aqui que promovem até eximir sobre funcionários. Se você vai conhecer um pouco da história dele, você vai ver uma família tóxica ou um trabalho tóxico que ele teve. Alguns são anomalias, porque de repente reagem e sobrevivem a isso e têm uma vida diferente. Porque aquilo foi tão grave na vida dele que ele colocou um propósito: eu não vou querer ser igual. Mas normalmente vai ser igual. A ira corresponde a homicídio. Olha que Jesus falou aqui. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não assassinarás. A palavra correta aqui é assassinar, né? Sem motivo algum. Se cometer homicídio, estará sujeita a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta lá no coração você ter esse desejo sem ter direito de irar-se contra alguém. Se surgir uma ira contra alguém e não é seu direito, você está no mesmo nível de alguém que queria matar alguém. Então, alguns de nós, externamente, têm um certo controle. Você até sorri. Eu queria matar essa pessoa. Você abraça a pessoa.
seu desgraçado, um dia eu te pego. Você vai ver, minha vingança será maligna. Isso aqui no coração, para Deus que conhece o nosso coração, é igualzinho ao desejo ou à ação de homicídio, de assassinato. E estaremos debaixo da disciplina e julgamento de Deus por isso. É um negócio sério. A ira leva a erros e ações tolas. Veja o que o Provérbios 14, 17 fala. Quem se ira com facilidade, quem não tem controle, faz coisas tolas. Quem trama o mal é odiado. No começo parece uma pessoa, não, esse cara é cabra macho mesmo, foi lá tirar a satisfação. Mas depois de um tempo, a fama, as ocorrências, de repente todo mundo tem ódio e se afasta, fica longe, tem medo, não se envolve. Então não é um bom caminho. Por isso que a gente tem que finalizar a ira, senão ela vai nos finalizar. A ira causa contendas. A pessoa irada provoca conflitos. Envolve pessoas que não têm nada a ver com a história. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. A ira é uma explosão, parece uma granada. A granada ela é feita de um jeito que ela tem várias ranhuras. Então, o problema não é a explosão em si. O problema é o que essa explosão acaba proporcionando. Ela acaba fazendo com que vários estilhaços sejam espalhados para tudo quanto é direção. E aí, quando um soldado é atingido por uma granada, ele não morre por causa da explosão da granada, mas ele morre, de repente, por hemorragia descontrolada, porque até do fio do cabelo até a unha do pé ficou com pequenos machucados. Então é impossível. E aí vai exigir 3, 4 soldados para pegar esse soldado e levar até a enfermaria daquele exército. Então, a ira, ela explode uma multidão de pecados. E cada desses pecados acaba criando outros efeitos. Um efeito é como você atirar uma pedra no lago, sabe quando fica aquelas ondas, e vai crescendo, e vai atingindo, e vai chegando longe. Veja o problema que é a ira. Nós vimos hoje, então, no começo, o problema do Hulk. E até o filme anterior dos Vingadores, até no filme anterior ele é meio fraquinho, não apareceu muito. E mesmo assim, ele pegou lá um deusinho lá, parece irmão do Thor, e esse cara já falava que era Deus, ele pegou o cara, jogou para lá e para cá, assim e tal, e destrói o cara, pisa em cima e vai embora e fala assim, Deus fraco. Então, mas ele não tem muita ação. E até os fãs dele, olha, tem fãs, né? O fã-clube do Hulk, falaram que foi bom, foi legal, mas podia aparecer mais. No último filme dos Vingadores, houve uma situação bem diferente, que a maioria dos fãs reclamaram. A maioria dos fãs do Hulk, desde a minha idade até agora, não aceitaram o que aconteceu com o Hulk. O doutor, né, que se transformava em Hulk, ele entrou no laboratório para tentar resolver o problema. E nas muitas tentativas que ele fez, né, esse Vingadores, o Ultimato, aqui, o último filme, nas muitas tentativas que ele fez, o que acabou acontecendo? Permaneceu o gigantão verde, mas a personalidade é do doutor. Ele não se ira mais. E até no momento do filme é bem engraçado, eles estão indo para um lugar e os amigos dele, agora você pode arrebentar tudo. Ah, é? Aí ele chega num carro, pum. Ele não vê graça naquilo, ele não consegue mais se irar. E aí, ele, nesse filme, é usado para criar um sistema na física quântica para que eles voltem ao passado e tentem achar umas joias para reverter todo o mal que tinha causado por um cara lá chamado Thanos.
Ele é o brilhante, ele virou nerd, ele virou com a aparência até de um crente consagrado. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês aqui. Então, aqui nós temos o Hulk, né? Aquilo que todo mundo é fã-clube dele, gosta dele. É isso aí, arrebenta, vamos lá! E aí ele virou nisso no outro filme. Né? Ele tira selfie com as crianças. Fisicamente ele continuou o mesmo, mas internamente, intelectualmente, ele agora está pacífico. As crianças vêm até ele para tirar foto, né? Isso aqui no filme. E os amigos dele, nossa, estão achando estranho. E os fãs não gostaram disso. Acharam que o autor do filme destruiu o Hulk. Então ele inventa essa máquina aí e está lá todo feliz, lá com óculos de nerd e tal, né? Então uma coisa assim totalmente, parece que bizarra, mas houve uma transformação. Agora ninguém tem medo mais dele. Ele até, num dos filmes, lutou até com os próprios Vingadores, né? Que ele estava sem controle. Aí, no final, o Homem de Ferro morre, e numa das lutas, ele vai, ele luta, ele pega o negócio das joias lá, e ele acaba perdendo um braço, sabendo que isso ia correr perigo, mas para salvar, para ajudar, ele até pega esse objeto, e esse objeto detona o braço dele. Então, vocês veem que aqui ele está com Então, ele acabou perdendo até forças desse físico, mas em prol de ajudar outras pessoas. Então, olha a fisionomia de empatia por causa da morte do Homem de Ferro. Houve uma mudança. Nós vimos hoje que a ira é terrível, não vimos? Mas, gente, tem uma esperança. Agora você fala para mim, isso daqui é no filme você pode mudar o que quiser. Quanto melhores os atores, né, um ator ele é sempre valorizado quando ele consegue ir de um extremo para o outro. Então, no nosso meio assim, de leigos, a gente não dá muito valor a isso. Mas no mundo artístico, os atores mais valorizados são aqueles que conseguem representar extremos muito rapidamente. Então você vai falar para mim, mudança, alguém que era tão irado, tão explosivo, isso é possível no filme. Mas a Bíblia dá esperança, que apesar de tanta coisa trágica, a Bíblia não dá paliativo. Ela não aponta remédios, ela não aponta para terapias, ela não aponta para química, mas a Bíblia nos ajuda a nós trabalharmos com a questão da ira. Eu queria mostrar esse gráfico aqui para vocês, eu espero que vocês entendam. Do lado vermelho é o lado da ira. É aquilo que é proibido, aquilo que a gente deve evitar, é a loucura, é a tolice, é conflito, é briga. E do lado de lá é aquilo que é agradável. Então Jesus, ele viveu como homem, e apesar de irar-se, ele nunca esteve desse lado. Ele era Deus, e como homem, ele, apesar de ter experimentado e praticado a ira santa, ele nunca esteve do nosso lado, desse lado ruim, o lado escuro da força. Mas olha aqui, quem está em nossa companhia. Se você tem esse problema, se você já percebeu que já causou, talvez você já progrediu muito, já amadureceu muito, mas constantemente aparece isso. Ou se você convive com pessoas e é prejudicada por pessoas assim, você fala, não tem jeito, não tem esperança. Tem esperança. Olha só Moisés. Quando tinha 40 anos, ele se irou com um egípcio que estava surrando alguém do seu povo. O que ele fez? Matou e escondeu na areia. Se irou! Mas aí a Bíblia, em Números 12, fala que Moisés foi considerado o homem mais manso que viveu sobre a terra. Houve uma transformação. Em Números 12, depois se vocês quiserem ler, você vai ver, eu vou abordar daqui a pouco, um problema grave na vida de Moisés, e ele agiu de uma forma tão espetacular. O Moisés para o Moisés. Nós temos Cefas. Quem que é Cefas?
É o Pedrão. Esse era o nome dele. Um cara que andou 3 anos com Jesus e ainda assim tinha explosões. Quando Jesus foi pego, foi aprisionado, ele tirou a peixeira e cortou a orelha do soldado Malco, e Jesus repreendeu ele. Mas posteriormente é um cara que foi usado por Deus e ainda elogiava outras pessoas. E até quando disseram, você vai morrer igual Jesus, por favor, não faz isso. Jesus morreu crucificado, mas então, pode me matar, pode me crucificar, mas me crucifica de ponta cabeça. Eu não quero morrer da mesma forma que o Mestre. Isso é sinal de que uma pessoa se tornou humilde e amadurecida. João, o apóstolo João. João e Tiago, Jesus apelidou ele de Boanerges, os Boanerges. Sabe o que significa isso? Filhos do trovão. Você imagina o quê? Pavio curto. Pessoas que você não... Sabe aquela pessoa que você tem medo de trombar, de encostar, de derrubar alguma coisa? Você tem medo. Era o filho do trovão. Ele posteriormente vai ser chamado por Jesus de o discípulo amado. Vai escrever 3 cartas dizendo, filhinhos, eu vos escrevo para que saibais que tende a vida eterna. Mas olha bem, se alguém pecar, não tem problema, confesse o pecado a Deus, porque Deus é justo e é amoroso e vai perdoar o pecado. É a pessoa que tem um amor tão grande pelas pessoas. Saulo, violento, sanguinário, um zelo até por Deus. Chegar ao ponto de... já estudamos a vida de Paulo, não dá para a gente qualificar a vida dele, como Jesus transformou a vida dele no andar. Todos eles foram transformados, não porque tomaram algum remédio, não porque fizeram alguma terapia, simplesmente porque andaram com Cristo. Atenderam o ensino de Jesus. Entenderam que tinha o problema, identificaram o problema e reconheceram que Jesus podia causar transformação. E as interrogações aqui? Quem que poderia ser? Que nomes que eu poderia colocar aqui? Éder? Aonde será que acho que eu estou entrando no amarelo, saindo do vermelho, entrando no amarelo. De vez em quando volto para o vermelho. Mas seria tão bom se a gente vivesse só no verde. Mas eles eram pecadores também e conseguiram viver aqui na terra uma vida transformada. Então nós temos que finalizar. Olha o desafio aqui, o próximo quadro. O sol se põe todos os dias. Finalize a ira antes que ela finalize a você. Como? Que dicas que eu posso ter? Vamos trabalhar algumas dicas. Primeiro, você ficou irado? Tem algum sentimento que você começa a tá brotando, está te incomodando? Para onde você vai, só fica pensando naquilo. Você dorme, está pensando, não consegue dormir direito, traz uma certa tristeza. O sabor da comida fica diferente. Então, você sente que está brotando uma certa amargura, uma certa ira. Então, identifique os direitos ou supostos direitos envolvidos. Deus, eu tenho direito de pensar desse jeito? Eu tenho direito de me ofender? Então, conversa com Deus, vai com Deus e veja, identifique se você tem direito àquilo. Reconheça, se surgiu a ira e isso está sendo negativo, reconheça que ela é pecado. Admita como pecado. E confesse a Deus o seu pecado. Você lembra? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não é somente reconciliar com as pessoas, mas é ir para Deus. Deus, eu estou pecando. Eu confesso diante do Senhor que eu estou pecando. E esse pecado é um dos problemas que levou seu filho a morrer por ele. Eu causei a morte do seu filho. Deus me ajude. Então é se derramar diante de Deus. Não é simplesmente voltar a ter um ambiente gostoso com a esposa, com o patrão e acertar para não sofrer punição. O problema é entre eu e Deus. Entregue esses direitos ao Senhor.
Deus, para, é injusto o que estão fazendo comigo, mas eu vou entregar nas tuas mãos. Deus zelará por aquilo que você entregou. Deixa, se há necessidade de vingança, de Deus retaliar a pessoa, de Deus punir a pessoa, ou Deus melhorar, mudar a pessoa, esse problema e o tempo é de Deus, mas você tem que pegar aquilo que é ansiedade e lançar sobre Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E Deus vai cumprir o seu propósito. Aquele desconforto que está acontecendo, pode ser que Deus use de uma forma que cumpra um propósito magnífico na vida da pessoa, na sua vida e na vida de outras pessoas. Eu conheço vários casos que houve alguma coisa que poderia se transformar numa explosão nuclear, mas um lado resolveu seguir esses princípios. E aí causou, e hoje é amigo mais do que irmão. E quantas bênçãos aconteceu de pessoas colocarem em prática aqueles princípios. Eu falei de Números 12, Números 12 tem um fato, se você quiser ler, lê em casa, vale a pena. É a história de Arão, Miriam, os dois irmãos de Moisés, e de repente Moisés tinha casado com a mulher cuxita. Moisés era o representante de Deus, Deus falava face a face com Moisés, e Moisés vinha, falava diante do tabernáculo, falava para o povo, e Arão ali estava como levita, Miriam, o dirigente do louvor ali, estava ministrando, e ouviam direto também, de longe, assim, a voz de Deus, e eles trabalhavam no povo de Deus. E quando viram que Moisés casou com a mulher cuxita, eles acharam que eles tinham o direito de criticar Moisés e reprovar Moisés, e começaram a provocar um motim, para que Moisés fosse tirado e eles ocupassem esse lugar. O que aconteceu? Como que Moisés agiu? Não fez nada. Até que Deus vem e chama os três. E chama para frente da tenda do encontro e fala com os três. E Deus fala, quem que tinha levantado Moisés? Repreende os dois. E Miriam pegou lepra. Sabe o que Moisés fez? Aí, tá vendo, viu? Bem feito, viu o que você fez? Foi isso que Moisés fez? Não. Ele foi o prejudicado. Quer dizer, é triste, né? As emoções que Moisés enfrentou aqui dos seus próprios irmãos, fazendo aquele problema. Mas nessa hora Moisés chega e intercede a Deus. Deus, por favor, perdoa. Cura ela. Esse é o texto que fala que Moisés era o mais manso. O mais manso é alguém que entrega, mesmo que sejam direitos à pessoa de Deus, e se coloca como intercessor em favor até daquela pessoa que está exercendo o mal. É uma história fantástica, né? E até diante do castigo, Moisés não vibrando e intercedendo, né? Depois que você entregar os seus direitos a Deus, espere que Deus prove os direitos a eles entregue. Muitas vezes nós somos McDonald's, né? Você paga no caixa, recebe aqui. Então eu entrego os meus direitos, amanhã Deus já está resolvendo o problema. Então entregue os seus direitos e descansa. Deus não dá um recibo, daqui 10 minutos, daqui 1 hora, daqui 2 dias, daqui 3 dias. Deus tem o seu tempo. Entrega, Ele somente quer que entrega. Como Deus vai agir com o problema, o que Ele vai fazer, os propósitos dele, aonde Ele quer chegar, é por conta dEle. Nós não temos controles, nós não temos direito de agir sobre Deus. E a coisa mais interessante é que se a gente diz que entrega, mas ainda estamos cobrando a Deus, Deus proverá situações em que esses direitos serão negados. A gente vai perceber que a coisa talvez vai até complicar mais ainda. Até que a gente se renda. É Deus. Por quê? A ira ou a ansiedade, se ela continuar, ela significará que o processo de entrega não está completo. Eu não descansei totalmente. Eu não entreguei. Eu entrego, mas fico segurando. Ó Deus, está entregue para o Senhor aí, ó. Mas não tiro a mão. Deus, resolve logo, está demorando, o que o senhor está fazendo? Rápido! Isso não é entregar direito, é entregar
virar as costas e descansar e interceder até pelas pessoas que quebrou seus direitos. O espírito manso, então, quando a gente chega a ter esse espírito manso, que é a ideia de que é aquele que abre mão dos seus direitos, então Deus agirá livremente, do jeito que Ele quer. E a maior parte das vezes, Deus, por ser o Criador do universo, Ele também é criativo. Ele é muito bem-humorado. E Ele gosta de nos surpreender. Nós temos formatos e achamos que Deus tem que agir de forma do jeito que a gente pensa. Mas na maior parte das vezes, quando a gente entrega os seus direitos, Deus é criativo. Esses direitos têm que ser entregues e não podemos nunca... Deus, olha, demorou uma semana, me dá aqui de volta, eu vou cuidar, o senhor não está demorando muito. Isso não é direito entregado. Agora, quando eu entrego, eu descanso, Deus sempre vai nos surpreender. A gente algumas vezes vai ser do jeito que a gente quer, mas na maior parte das vezes Ele quer que a gente, dê aquela boa gargalhada. Aquilo vai marcar a nossa história, a nossa vida, de como Ele vai agir. Sabe essas coisas que são as cristocidências? Aquelas coisas surpresas, fantásticas. E aí você vai se divertir. E aí você vai aprender cada vez mais a entregar esses direitos rapidamente. Nesse processo de entregar direito, o mecanismo mais usado deve ser a oração. E oração não é somente quando você chega em casa, ou na hora de dormir, ou na hora de levantar. É constante. Mesmo que você tenha esses momentos oficiais, esses momentos formais, mas esteja em oração, principalmente nesses momentos em que os seus direitos foram quebrados, em que a ira está pronto para surgir. Ore, 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 sem cessar, sem parar, em todo lugar, em todo momento. Se de repente lá no trabalho você não consegue focalizar, por causa tem que prestar atenção lá no Magurô, na serra, lá tal edifício, você não consegue ter uma oração mais focada, então na hora do que, vá para lá, e tenha 2 minutinhos, uma oração focada, tratando do assunto totalmente ali com Deus. Então sempre faça da oração como um recurso que Deus permite ao homem entregar a Ele os seus direitos e descansar. Aqui a ideia de descansar é descansar mesmo. É dormir e dormir. É acordar. Sabe quando você acorda, já levanta e vai para o banho. Quando uma pessoa tem amargura, direitos ali quebrados e ira, você, 3 horas da manhã, você começa a acordar e não acorda, mas não dorme, não acorda, mas não dorme, e aí você passa o dia todo terrível. Porque a mente está produzindo, a mente está com adrenalina ali, querendo que a ira se exploda. Além da oração, utilize sempre os recursos da graça disponíveis de Deus para nós. Perdão, reconciliação, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. São coisas que que está disponível para nós, que Deus pode usar, não somente para aplacar nossa ira, mas para resolver uma quebra de direitos. Ok, tranquilos? Vamos finalizar a ira? Eu só tenho um último aviso, antes de a gente terminar o culto. Que mês que nós estamos? Mês de cachorro louco. Mês de cachorro louco. Tá? Então vacine-se.